Muito bem, uma excelente noite a todos, mais uma live sobre temas aí de importância, de impacto diante dessa pandemia que estamos aí vivenciando no Brasil. E hoje eu vou estar com o meu querido amigo, competente juiz federal do sul do país, doutor Leonardo Cacau Brandebourg, que nós vamos tratar aí de impactos recentes, de mudanças significativas que houveram na publicação de legislações a respeito da Covid-19 e os impactos que isso vai acarretar. Então, vai ingressando, vai entrando, vai chamando os amigos. Daqui a pouco eu já estou chamando aqui o Cacau para a gente poder iniciar. Enquanto isso, eu vou dar um tempinho aí rapidinho para o pessoal ingressando. Então, compartilhe essa live. É uma live importante. Nós vamos, inclusive, deixar, depois dessa live, já falei com o Cacau antes de nós começarmos, vamos deixar ela salva nos respectivos YouTubes, então na minha página, na página do Cacau. Mas é um tema que eu já adianto a vocês, é um tema que é denso, é um tema que tem a sua complexidade e é necessário falar, tendo em vista o advento da legislação que trata justamente daqueles 15 primeiros dias de afastamento do empregado a respeito da Covid-19. Então, como é que isso vai se engendrar, de que maneira isso vai acontecer? E aí, o professor Leonardo Cacau, juiz federal, vai estabelecer, então, as premissas inaugurais aqui na live, destacando justamente a norma em si. E diante dessa normatização, nós vamos explicar e aí pontuarmos as questões relativas, então, à Covid-19 e os impactos tributários e previdenciários dessa legislação. Então, eu já vou autorizar o Leonardo para poder entrar. Vou pedir, ô Léo, entra de novo aí, já manda o convite. Eu já te adicionei, estava falando enquanto isso, mas acabou. Creio que passando aí o tempo e por esse motivo acabou então você não conseguindo ingressar. Então só mandar novamente aí que eu já te adiciono e a partir daí você manda a solicitação, a gente já faz aí essa dobradinha na data de hoje, tá? Então ótima noite a vocês, boa noite Evandrão, bom estar aí te vendo meu velho, nosso chefe das operações aí do curso Damásio, muito bom, e os demais aí que eu não tive a oportunidade, que eu estava com a parte ligada, para poder colocar o Léo. E aí, Léo, sai e entra de novo, porque aí eu já te adiciono, tá bom? E nós vamos então começar a tratar desse tema, que é um tema bastante denso, bastante vasto, e quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, a gente vai depois respondendo para vocês ao longo do tempo, tá? Boa noite, Renata. Boa noite aos demais aí que estão ingressando, né? Todos vocês que estão aí adentrando nessa noite de hoje, né? Então, vou colocar aí o professor Leonardo Cacau. Léo Cacau vai entrar logo mais aí, já está conectando, para a gente poder já começar as tratativas. Fala, Léo, como é que você está, meu caro? Olá, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certinho, tudo Tá tranquilo. me ouvindo bem aí, meu querido? Tô lhe ouvindo bem, você está me ouvindo bem também? Também, eu acho que o pessoal também nos ouve bem. Nós estamos Maravilha. com um sinal de internet bom, então isso é ótimo. Ótimo. Para que a gente possa não travar a própria live e, consequentemente, a gente poder rodar com mais tranquilidade as nossas informações aí de hoje, meu querido. Perfeito, Léo, meu querido. como é que você está sentindo na condição, antes de mais nada, né, de profissional da área do direito, como magistrado federal? O que você está sentindo sobre as propostas, legislações, normatizações que estão sendo apresentados primeiramente pelo governo federal,
para a minimização dos impactos da Covid-19. O que é que você vê Então, que tem por exemplo, de pontos que são principais que você, no primeiro momento, acha que poderia ter sido feito de outra forma, e o que é que você tem concordado até o momento, meu caro? então, primeiro, boa noite a você, boa noite a todos aí que nos ouve. É uma questão importante que você coloca, Caio, porque a gente está vendo uma avalanche de atos processuais, de medidas provisórias, de leis, versando sobre os problemas, as consequências jurídicos, econômicos, previdenciárias, tributárias, trabalhistas, causadas pela pandemia do coronavírus, do Covid-19, né? Muitas delas são necessárias, são importantes. Eu vou pensar aqui uma que até a gente vai falar a respeito disso na nossa live, que é essas medidas previdenciárias e tributárias, como, por exemplo, o Corona Voucher, o auxílio emergencial, né? A medida é boa, é necessária. O grande problema que a gente está vendo é de implantação, e a gente vai falar um pouco disso também na nossa live, né? A própria Lei 13.982, que implantou o auxílio emergencial, lá no artigo 5º, né, ela tem uma disposição que a gente vai falar tributária, que envolve a compensação tributária do pagamento dos 15 dias do salário do empregado, se for o afastamento por um auxílio-doença por Covid-19. Né? Exatamente. Então, a meu ver, essa medida e outras, como a que eu falei com o Leone a respeito também do Corona Voucher, o programa de manutenção da renda e dos salários, são medidas importantes. A grande questão que eu vejo, e aqui eu puxo um pouco mais para a minha área, que é na área previdenciária, o que eu verifico, que muitos alunos estão colocando, é que está tendo muitos problemas, e a gente vê nos noticiários, de pagamento do Corona Voucher, desses benefícios assistenciais, para aquelas pessoas que são chamados de invisíveis, né? Que eles não têm CPF, eles não têm conta em banco, e aí acaba você tendo esses problemas do dinheiro cair na conta, né? Eu acredito que na área tributária, você vai poder nos dizer com mais precisão, acredito que os próprios empresários também devem estar tendo alguns problemas de como fazer essa compensação, de como operacionalizar esses direitos que estão sendo garantidos nesse momento da pandemia. Então, o que eu acho é que, em tese, são leis positivas, muitas delas trouxem benefícios importantes para os segurados, para o trabalhador, para o hipossuficiente, até para o próprio empresário também, na suspensão do contrato de trabalho, no financiamento de algumas dívidas, na postergação do recolhimento dos tributos, né, de alguns tributos que também foram permitidos, do próprio FGTS. São medidas importantes em razão da crise econômica. A grande questão que a gente pode até discutir também é envolvendo a operacionalização disso. O que você pode nos passar em relação à área tributária, em relação a isso? O que você vê, na sua visão? Léo, o que eu tenho, primeiro, pontos negativos. Eu acho que o governo federal ele acabou sendo responsivo muito lentamente. Poderia ter tido um impacto menor se o governo tivesse tomado algumas medidas com maior celeridade. E é óbvio que, nesse momento pandêmico, as nossas legislações e, consequentemente, o nosso orçamento, ele não é previsto para situações para este tipo de nível. Uma coisa são, dentro das legislações orçamentárias, da lei do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, que contempla ali a lei de orçamento de investimento para a Seguridade. Ela prevê situações de normalidade. E por mais que eu tenha situações de contingenciamento, que são as despesas extra-orçamentárias, essas despesas extra-orçamentárias, elas também são feitas por meio de uma estimativa dentro de critérios comuns, critérios normais. O que vivenciamos não é nada normal. Nós não temos precedentes disso. Com certeza. E, quiçá, passemos por isso rápido, mas nós não temos precedentes disso parecido. Lógico,
Nós passamos aí por guerras mundiais, passamos pelo crack da Bolsa de Nova York, passamos pela gripe espanhola, passamos por algumas situações que geraram grande mudança, inclusive no cenário do mundo. Mas o problema é que hoje, Léo, nós temos um cenário de globalização diferente do que acontecia no passado. Não que nós podemos fazer comparativos de situações dizendo aquele momento se perdeu muito mais vidas, se perdeu aí metade da população mundial, mas nós estamos dizendo em critérios macros, não em critérios apenas, então somente numa vertente, mas um critério mais sistematizado. Nós temos aí uma economia globalizada que fatalmente não teve precedente o que aconteceu. Com certeza. E em matéria tributária, não dá para se fazer mágica. Por que não dá para se fazer mágica? Da mesma forma que o governo ele tem um pacote de auxílios que foi aprovado para estados e municípios, da mesma forma que o governo federal tenta manter o equilíbrio das contas públicas com a situação de conferir benefícios, auxílios, Corona Voucher, outros benefícios assistenciais, a conta vai chegar. Vai. A conta vai chegar. Então, não adianta tentar fazer esse tipo de liga. O pessoal fala, mas por que não aumenta a ajuda? Porque nós temos que fazer uma equação que ela é muito complexa. O governo federal ele precisa de dinheiro. Essa receita que adentra os cofres, ela é notadamente receita tributária. E essa receita tributária, a grosso modo, ela vem justamente sobre duas grandes áreas. Nós temos uma grande incidência de tributação sobre consumo e sobre produção. Temos uma pouca incidência de tributação sobre renda. E, consequentemente, quando se fala em consumo e produção, isso atinge tanto a linha do empresariado quanto atinge a linha do mais pobre. Porque, da mesma forma que o rico e o pobre têm rendimentos, eles consomem. Então, se você tem uma tributação que ela é muito mais dura sobre consumo e sobre produção, tanto o empresário quanto o contribuinte, pessoa física, e notadamente a classe mais menos favorecida, acaba sofrendo mais com isso. É o que se considera, é o chamado tributos indiretos, né? Aqueles que incidem sobre os bens e serviços. São embutidos no preço. Você nem sabe quanto você está pagando, acha que você nem está pagando tributo, e você está, mais às vezes, dependendo do produto, mais da metade do valor que você está pagando por aquele produto é de tributo, é de tributação indireta. Exatamente. Então, assim, se você percebeu bem, todos os auxílios governamentais eles foram com moratórias. Foram postergações, dilações do prazo de pagamento. A gente não teve absolutamente nada que fosse diferenciado de moratória. O que teve de alguma medida diferente foi o fato de suspender a fiscalização de determinados contribuintes nesse período com a finalidade de representação fiscal para fins penais. A questão, por exemplo, da possibilidade de suspensão do protesto extrajudicial de CDA também por um determinado período de tempo. Mas nós não tivemos medidas do tipo, olha, nós vamos aqui, você não precisa pagar o tributo. A dispensa não houve um diferimento de prazo. Simplesmente postergação de prazo. Postergação de prazo. Tivemos uma moratória. Moratória tanto conferida a entes federativos, quanto conferida ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não seja ente público. Então, assim, esse é o cenário apresentado. E hoje nós tivemos a aprovação, volta agora para o Senado, mas volta para a Câmara, mas com certeza já para a promulgação, para a publicação, aliás, da questão que envolve a PEC do orçamento de guerra. Então, a PEC do orçamento de guerra nada mais é do que uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, acabando por permitir aí, excepcionalmente, não acompanhar a regra de ouro prevista, que é justamente o limite de teto de gastos para o poder público. Então, aí vai ser criado crédito suplementar. Esse crédito suplementar vai conferir a possibilidade de extrapolamento desse limite de teto com a finalidade de atendimento aí na área da saúde. E a única coisa que precisa tomar cuidado, inclusive hoje eu dei uma entrevista para a Record News,
e na Jovem Pan vai ser no sábado, Léo, porque eu vou falar da mesma forma, a respeito justamente, o orçamento de guerra, os pontos positivos e negativos e principalmente o que tem que ser fiscalizado. Porque ele tem um prazo para ser estabelecido. Essa flexibilização da lei de responsabilidade fiscal não é uma flexibilização ad eternos, é uma flexibilização até a data limite, que foi o decreto de calamidade pública. O decreto de calamidade pública ele vige até 31 de dezembro. Então, esse gasto extra-orçamentário é acima dos limites da questão da regra de ouro, é um limite que é colocado superior, mas o governo federal ele tem que emitir relatórios mensais, que tem que passar por dois tipos de controle. Um controle interno, que é feito pela Controladoria Geral da União, e um controle externo que o próprio Legislativo fará com auxílio do Tribunal de Contas. Isso. Agora, você tocou num ponto importante, Caio, porque, sim, a grande maioria das medidas, elas são de postergação do prazo de pagamento, principalmente envolvendo as competências desses 3 meses agora, que é do período crítico, envolvendo a pandemia. Só que tem uma disposição, que é a do artigo 5º da Lei 13.982, que eu vou ler aqui, que envolve não apenas uma postergação de prazo, mas sim uma efetiva restituição do valor do pagamento, né? Que envolve aí o previdenciário tributário. Diz assim: a empresa poderá deduzir do repasse das contribuições à Previdência Social, observado o limite máximo do salário de contribuição ao RGPS, o valor devido nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 8.213, de 91, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente decorrente da sua contaminação pelo coronavírus Covid-19. E aí é interessante, Caio, porque, em regra, lá nos termos da Lei 8.213, o trabalhador, o empregado, quando ele se afasta, nos primeiros 15 dias, você tem aí a suspensão do contrato de trabalho, só que o que ocorre? Dentro desse período dos primeiros 15 dias, que vai ter a interrupção e depois, a partir do 16º dia, a suspensão, nesses primeiros 15 dias considera-se a interrupção do contrato de trabalho porque a empresa continua ainda pagando o salário integral dentro desse período de 15 dias. Um benefício que a lei trouxe é que, se o afastamento for decorrente da contaminação pelo Covid-19, o empregador vai poder compensar esse valor da sua própria cota patronal. Ou seja, ele vai continuar pagando o salário dentro desses primeiros 15 dias, mas ele vai poder compensar todo o valor. Então, nesse caso, seria uma restituição, porque na prática quem estaria pagando seria o INSS, seria o regime geral da Previdência, né? Eu vou, nesse ponto, antes de você falar sobre o aspecto tributário, que seria interessante, envolvendo essa compensação, como é que o empregador vai poder fazer isso referente à GFIP e tudo mais, uma questão importante, do ponto de vista estritamente previdenciário aí, é o seguinte, e aqui envolvendo uma decisão recente do Supremo. É importante aí os nossos ouvintes, principalmente alunos, estudantes, advogados, o Supremo agora, no dia 29 de abril, deu uma decisão numa ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, foram 7 ações diretas de inconstitucionalidade. Todas foram julgadas juntas, né? Que é a 6342, 6344, 6346, 6348, 6349, 6352 e 6354. O Supremo entendeu, ele suspendeu o artigo 29 da Lei 8.213, o artigo 29 da medida provisória 927 de 2020. O que diz esse dispositivo? É bem simples, ele diz assim: os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Esse artigo era muito criticado porque prejudicava aqueles empregados, trabalhadores, como os profissionais de saúde, que eles estão submetidos ao risco, né? E eles, se afastassem, eles teriam que comprovar o nexo causal, ou seja, eles teriam que ainda comprovar que aquela contaminação foi em razão do trabalho. Então, para evitar
essa dificuldade de comprovação, esses empregados que estão expostos ao risco são considerados atividades essenciais, e aí nem são só profissionais de saúde, né, Caio? Pode ser também, por exemplo, motoboy, office boy, que faz essas entregas de alimentação nesse período, né? Então, se eles eventualmente pegarem um Covid, vai ser considerado uma doença ocupacional. Esse dispositivo foi suspenso, que considerava que, em regra, ele não era ocupacional, salvo comprovado o nexo causal, suspenso pelo Supremo agora na semana passada. E aí, qual é a consequência disso do ponto de vista previdenciário? É que o empregado ele pode, então, buscar que isso seja um benefício acidentário, né, decorrente do trabalho. As consequências de ser acidentário, uma consequência que eu coloco, que é muito importante na prática previdenciária, é a questão da carência. Porque, em regra, o benefício previdenciário do auxílio-doença, ele exige 12 contribuições. E essa carência, ela está mantida mesmo depois da reforma da Previdência. Agora, se o benefício for acidentário, não precisa comprovar essas 12 contribuições. E aí é que entra uma questão importante. Se, então, o empregado entra com um pedido demonstrando que pegou o coronavírus em razão do trabalho, vai ser um benefício acidentário e não previdenciário. E além dessa consequência da carência, tem duas outras consequências, que é a necessidade do empregador continuar recolhendo o FGTS, mas que nesses 3 meses agora está até suspenso, houve um diferimento, como até você já antecipou, houve um diferimento no recolhimento do FGTS, e a outra questão é a estabilidade provisória desse empregado quando ele retorna a trabalhar. Isso existe só no auxílio-doença acidentário, tá? Porque no previdenciário não há a necessidade de recolher o FGTS, não há a estabilidade provisória quando volta e há a carência de 12 contribuições em regra. E aí o que a gente podia discutir também, que é bem interessante, é que, então, se eventualmente independente, e aí, do ponto de vista tributário, né, independentemente de ser acidentário ou previdenciário, e o empregador, e agora eu estou falando do lado do patrão, do empregador, ele vai poder descontar esses 15 dias. É um benefício que a lei trouxe. O que a lei colocou é que vai ter esse benefício se ele for afastado por coronavírus. O que a gente acontece na prática também é que muita gente está sendo afastado sem ter teste de coronavírus e acaba que essa pessoa não vai ser diagnosticada com coronavírus. E aí é uma questão interessante, porque a empresa vai poder até ter o interesse em comprovar que seria pelo coronavírus para poder ter esse desconto de 15 dias. Porque vamos pegar uma empresa, Caio, que tem muitos funcionários, né? E você teve aí uns 10 funcionários. Pronto, vamos pegar um hospital. E tiveram aí 10 funcionários afastados, 10 enfermeiros com auxiliar de enfermagem ou até médicos também. Se você pegar metade do salário dessas pessoas, considerando que a contribuição é sobre a folha de salários, vai ter um valor interessante para ser restituído por aquele hospital, né? Então, eu trouxe aí algumas questões importantes do ponto de vista previdenciário, né? Mas fala para a gente como é que então, agora do ponto de vista do hospital, pegando esse exemplo, né? Como é que ele vai poder fazer essa compensação desses salários, desses profissionais que estão afastados por Covid-19, que eles vão poder, então, compensar esses 15 dias de salário, que eles não vão precisar, que eles vão pagar, na prática eles vão pagar, mas eles vão poder compensar isso no momento de recolher a cota patronal sobre a folha de salários. Como é que funciona isso na prática? Explica para o pessoal. Eu vou ponderar primeiramente o seguinte. A Constituição Federal ela estabelece no artigo 195 então, que a União ela pode criar contribuições para o atendimento da Seguridade Social e tem lá 4 incisos. O primeiro fala da empresa, do empregador, empresa ou entidade equiparada. O inciso 2 vai falar justamente da pessoa física, que é aquele valor que se paga do INSS patronal, do INSS do empregado. O inciso 3 vai falar da receita do concurso de prognósticos. O inciso 4 de importador de bens e serviços. Essa situação que você está colocando
ela é aquela descrita no artigo 195, inciso 1º, letra A, que diz que a pessoa jurídica, no caso, vou colocar como pessoa jurídica, ela tem que pagar uma contribuição previdenciária sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ao trabalhador. Isso. Então, o que fica caracterizado na discussão constitucional é essa contribuição, ela incide sobre verbas de natureza remuneratória, verbas de natureza salarial ou que sejam equiparadas ao salário. E, consequentemente, quando nós tivermos o início do regramento de arrecadação tributária, a arrecadação tributária no passado ela era uma arrecadação tributária na área federal fragmentada. Nós tínhamos, por exemplo, uma parte dos tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, uma outra parte dos tributos arrecadados pela Secretaria de Administração Previdenciária, uma outra parte arrecadada pelo INSS, uma outra parte arrecadada pelo próprio Serviço Social Autônomo. Com o advento da Lei 11.457 de 2007, houve, dentre outras conotações da lei, o que nós chamamos de criação da super-receita. Então, aí se estabelece a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que acaba por concentrar todas as tributações federais neste órgão, nesta entidade, né, no órgão em si, que é a Secretaria da Receita Federal, um órgão público federal. Quando se tem essa criação, numa legislação, na Lei 9.430 de 96, a 9430 de 96, ela já tinha uma autorização no artigo 74 de que os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, admitiriam compensação. Porque nós temos que entender o seguinte: compensação não é um instituto de direito público. Compensação é um instituto de direito privado, é um instituto de direito civil. A compensação nada mais é do que um encontro de contas. A pessoa ela tem um débito, mas também tem um crédito com a mesma pessoa. A diferença é, em matéria tributária, essa compensação, ponto 1, ela depende de autorização legislativa. Não se pode simplesmente o contribuinte compensar sem que tenha uma lei autorizativa. E essa lei autorizativa, obrigatoriamente, ela tem que ser uma lei autorizativa dentro da esfera de governo. Então, eu quero autorizar a compensação de tributos federais. Então, eu tenho que ter uma lei federal que autorize. Eu quero ter compensação de tributos estaduais. Então, o Estado cria uma lei. Eu quero ter compensação de tributo municipal. Idem. E a legislação, então, ela já estabelecia, lá no artigo 74, essa possibilidade. Ocorre que a compensação em matéria tributária, observando o artigo 66 da Lei 8383 de 91, só poderiam ser compensados tributos da mesma espécie e da mesma natureza. Então, eu só poderia compensar imposto com imposto, taxa com taxa, contribuição com contribuição, sendo do mesmo cofre de arrecadação. Então, imposto federal, imposto estadual. Muito bem. Por mais que a Lei 9430 de 96 trouxesse a possibilidade de compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, à época, a Secretaria da Receita Federal ficava lá com determinados impostos. E o resto era fragmentado. Com a assunção da Secretaria de Administração Previdenciária do INSS, as contribuições sociais, elas entraram, então, também no circuito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Só que houve o quê? Houve um aumento significativo do ativo para poder administrar, só que, consequentemente, não teve aparelhamento correto. Ou seja, a Secretaria da Receita Federal, ela não sabe do que compõe o salário da pessoa. Porque se você tem lá 20% vai incidir sobre a folha de salários. A folha de salários, ela discrimina lá. O funcionário, ele me sai R$3.000. 20% sobre os 3.000. Agora, o que é que a Receita não sabe? Que é o que se tentou implementar com o E-Social. Cada empresa,
ela vai utilizar, dentro da sua fiscalização, dentro da sua parte fiscal, operacional, contábil, um programa de contabilidade próprio. Então, uma vai utilizar SAP, a outra vai utilizar TOTUS, a outra vai utilizar um sistema simples. E o que vai acontecer? Não se tem a mesma rubrica unificada para a discriminação do que compõe esse salário. Então, você não sabe, sei lá, R$3.000. Tá, mas esses R$3.000 são compostos do quê? Ah, não, no meio tem aviso prévio indenizado, tem a questão dos 15 dias de afastamento, tem questões que envolvem gratificações, premiações. E aí começou-se a seguinte discussão, mas espera, a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal é a verba remuneratória, verba salarial equiparada. Então, verbas não remuneratórias ou de natureza indenizatória, elas não podem fazer parte desta composição de base. Isso. E, com o passar do tempo, o STJ e, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal foram ajustando determinadas verbas que falaram, olha, essa verba aqui tem natureza indenizatória, ela não tem natureza salarial. Só que o que acontece? O que é feito de equívoco? Nós sabemos que a compensação, por óbvio, ela não pode ser feita por liminar ou por qualquer outra tutela provisória. Essa vedação ela é expressamente consignada no artigo 7º, no parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, que é a lei que regulamenta o mandado de segurança, que fala que eu não posso ter o deferimento liminar para compensação de crédito tributário, e essa mesma vedação a liminar também se estendem às tutelas provisórias, hoje as chamadas tutelas de urgência e de evidência, estampadas entre os artigos 294 a 311 do CPC, né, da Lei 13.105 de 2015, e a partir daí, o parágrafo 5º do artigo 7º dessa mesma lei, da Lei 12.016 de 2009, também veda, tão somente porque, pela Lei Complementar 104 de 2001, quando teve a primeira reforma do Código Tributário Nacional, inseriu-se no artigo 170 do CTN, que é o artigo que trata da normatização geral de compensação, a letra A, dizendo o seguinte, compensação eu só posso ter mediante decisão judicial transitada em julgado. O que é que as pessoas, Léo, interpretam de forma equivocada? Ora, se eu já tenho verbas que já foram decididas pelo STF em sede de repercussão geral, já foram decididas pelo STJ em sede de recurso repetitivo. E são aquelas situações que elas são praticamente incontroversas. Qual é a finalidade de você promover compensação pela via judicial? Se eu sou um órgão de arrecadação e eu tenho que me manifestar, se eu sou um magistrado, inclusive isso já está pacificado no tema 738 do próprio STJ, né? Que deixa bem claro que fala assim, ó, sobre a importância paga pelo empregador ao empregado. Durante os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, não incide a contribuição previdenciária por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação que exige verba de natureza remuneratória, como você bem pontuou. Então, o pagamento do salário dos primeiros 15 dias não incide na base de cálculo intitulada pela Constituição no artigo 195, folha de salários, porque não tem natureza remuneratória, já que não há prestação de serviços nesse momento, né? E digo mais, Léo, só pontuando um pouquinho. Sabe as verbas de coparticipação que a empresa paga em conjunto com o funcionário? Auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde, também podem ser compensados. Também podem ser compensados. Ah, mas de onde você tirou isso, essa fábula? Porque isso já foi manifestamente colocado como natureza indenizatória pelo TST. Aí o que a pessoa faz, Léo? Ela vai e ela entra, e é óbvio. E aqui eu vou fazer uma crítica bem clara. Nós somos professores. Você, além de professor, Léo, é magistrado. Mas um professor ele tem compromisso com o quê?
com a informação. Ele é técnico e ele dá a informação. O professor ele não tem que sonegar a informação. A partir do momento em que um profissional que atua na questão tributária, previdenciária, seja qual for, ele tem medo e ele sonega a informação, porque já escutei isso de professores, tá, Jay? Porque assim, eu não vou falar isso porque eu estou dando alimento para concorrente. Querido, então não seja professor. Porque professor é um sacerdócio, professor é vocação. Professor não é... E você não tem que sonegar a informação. Então aqui eu faço uma crítica. Tem escritórios, grandes bandeiras, que cobram de clientes, porque é interessante cobrar, ações sobre valores dos levantamentos que são feitos, porque, Léo, esse levantamento dessas verbas de natureza indenizatória podem ser feitos nos últimos 5 anos. Só que tem um problema que o pessoal não se atém. Inclusive, as grandes consultorias. Tá? Eu estou dizendo aqui as Big Fours. E falo abertamente. Price, Deloitte, KPMG. Quando é feito o levantamento dos valores, você concorda que eu pego e te passo uma massa crítica de valor, certo? Olha, você tem tanto para compensar. Essa compensação, ela não precisa ser judicializada. Porque você concorda que se essa decisão já teve o seu escopo no STF e STJ bem definidos, não há o porquê eu entrar novamente. Então eu posso fazer isso no próprio sistema, na própria CFIP, no sistema. E na GFIP, eu vou utilizando a compensação. Agora a dica que eu dou. As pessoas, elas pegam a compensação e vamos imaginar, eu pego uma empresa que eu consigo levantar de crédito 10 milhões de reais. O empresário, ele quer fazer o quê? Ele quer, e muitas vezes de uma má orientação, ele quer compensar os 10 milhões. Então ele paga, vamos imaginar, 1 milhão de reais de verba. Ele está pagando na guia, na GFIP, 1 milhão de reais. No outro mês, 0. A Fazenda vai fazer assim, pera, esse cara pagava 1 milhão. Ele não está recolhendo nada. Por quê? Isso chama a atenção da fiscalização. E a fiscalização, ao chegar, a primeira coisa que ela quer fazer, ela fala assim, tá, você não pagou aqui, você vai entrar no RAD pelo valor, no regime de apuração diferenciada. Eu quero saber o seguinte, como é que você chegou nessa compensação? Não, me foi apresentado um valor. Então, o que é que o pessoal não tem feito, Léo? Principalmente das grandes empresas, grandes escritórios. Se você tem uma massa crítica que você encontrou de rubricas ao longo dos últimos 5 anos, mesmo daqueles empregados que foram demitidos, que você pagou, você faz o levantamento, eu preciso, e esse que é o grande problema, lastrear de onde eu tirei o crédito. Ou seja, eu preciso retificar todos os 60 meses de todas as GFIPs dos últimos 5 anos, gerando um book e demonstrando assim, olha, eu retirei do João a rubrica tal no mês de competência Y do ano X. Porque a Fazenda não vai ter como questionar você. Porque o que tem acontecido? As pessoas, elas têm estornado valores, eu já digo de antemão, Léo, tem estornado, a Receita tem estornado o valor, tem aplicado multas isoladas e tem mandado instaurar crime contra a ordem tributária por uma operacionalização mal feita. As pessoas, elas não sabem operacionalizar. E é óbvio, a pessoa quer fazer isso, é a pior coisa que tem, a pessoa quer fazer isso manualmente. Então, ela é uma pessoa que fica... É impossível. Tem empresas que têm milhares de funcionários. Como é que você vai fazer esse tipo de levantamento e fazer com que tem lá um grupo de pessoas? Vai dar erro. A possibilidade de dar erro, veja a diferença, Leonardo. Nós temos, Cacau, no Brasil, isso que diminuiu, mais ou menos 1.900 horas ano para atendimento de obrigações administrativas, as obrigações acessórias. Eu vou te passar a média mundial. A média mundial são 300 horas ano. Então o cara pode ter
uma auditoria interna, externa, contabilidade interna, externa, vai dar erro. Sim, é uma questão complexa. Agora, o que eu verifico aqui, e eu queria que você também depois falasse sobre isso, a meu ver, e aí voltando até para aquela primeira pergunta que você me fez, referente a se a legislação atual envolvendo o combate às consequências do coronavírus é positiva, eu, especificamente em relação a esse dispositivo, eu vejo uma questão positiva. Porque essa compensação que a lei está permitindo vai ser uma compensação do salário pago sobre o débito tributário das contribuições devidas sobre a folha de salários. Então, isso pode gerar, com certeza, um saldo positivo para a empresa, dependendo, claro, do ramo da empresa, de quantos funcionários ela tem e de quanto ela paga de contribuição social, até por alguma folga por alguns meses até, a depender da quantidade de pessoas afastadas pelo coronavírus e do valor que ela recolhe a título de contribuição social. Porque é como se nesse período da pandemia a obrigação de pagamento do salário fosse transferida para o regime geral. Essa é que é a questão. É mais ou menos parecido como o salário família, como acontece com o salário família, né? Que a empresa paga, ela faz o pagamento, mas ela abate no momento do recolhimento das suas contribuições. Ou seja, o que antes era devido somente no caso do salário família, a legislação atual estendeu para o auxílio-doença. E o auxílio-doença, ele tem uma quantidade bem maior, Caio, na prática previdenciária, do que o salário-maternidade. A gente sabe disso. E uma outra questão também, né? Essa questão envolvendo e a gente vai ter agora, nesse momento, muitas pessoas estão afastadas pelo coronavírus, né? Pelo Covid-19. Então, são duas questões importantes, a meu ver. Primeiro, para as empresas, a possibilidade dessa compensação do valor do salário desses 15 primeiros dias, que vai gerar um crédito que vai poder ser abatido futuramente, né? E uma questão interessante que eu coloco também para se analisar é que a legislação não colocou um limite para você usar esse crédito, né? Então, a depender de quantos empregados você tenha e a depender do valor desse crédito, você vai poder compensar em mais de uma competência. Não vejo problema nenhum. E isso vai dar isso. Exatamente. E isso vai dar um fôlego positivo para as empresas, né? A outra questão que eu coloco agora, que é uma questão já mais previdenciária, é que na prática, Caio, as empresas vão ficar, de certa forma, aí com uma questão a ser analisada, que é aquele grande problema envolvendo o reconhecimento do status acidentário do benefício, né? Porque, apesar da compensação, nesse caso, ser positivo para a empresa, porque vai gerar um crédito tributário, que isso é importante para o fôlego financeiro, para o capital de giro das empresas e para a própria sobrevivência nesse momento de pandemia. Por outro lado, o que vai acontecer é, a partir do momento que o Supremo deu essa decisão na ação direta de inconstitucionalidade 6342, né, permitindo, inclusive, que esse benefício tenha natureza acidentária, o auxílio acidente, o auxílio-doença tendo natureza acidentária, e isso, como eu falei no início, vai gerar importantes repercussões do ponto de vista previdenciário agora para o empregado. Como eu falei, quando ele voltar, ele vai ter direito a uma estabilidade de 12 meses, né? A partir do momento que ele volta. Ele vai ter direito ao recolhimento do FGTS, mesmo que suspenso por esse período de 3 meses, que foi até garantido pela medida provisória, né? E, além disso, isso também, Caio, vai ter uma repercussão tributária, porque a partir do momento que se reconhece o auxílio-doença
com a natureza acidentária, isso tem uma repercussão na alíquota do FAP. Então, vai aumentar a alíquota do FAP das empresas também. E eles vão aumentar, vai acabar pagando mais tributos também. Então, porque assim... pelo FAP você pode ter tanto a diminuição, até a metade, ou até mesmo o dobro do montante da alíquota. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa. Você tem a possibilidade da empresa fazer essa compensação, ao mesmo tempo, ela vai ter obrigações, né? Vai ter que garantir a estabilidade, vai ter que recolher o FGTS, vai ter, de certa forma, um aumento da alíquota do FAP se a gente estiver tratando de hospital. Isso pode representar um valor realmente elevado. Ô, Léo, só é uma questão a se pontuar também. O hospital Diga lá. vai quebrar. Hospitais privados vão quebrar. Você pode ter absoluta certeza disso. Nós vamos depois fazer, ô Léo, uma live. Eu estou querendo fazer já um workshop que envolve a parte tributária, previdenciária e trabalhista. Esse workshop online, uma conferência, como se fosse um congresso online. Bacana. Um primeiro congresso online sobre a Covid-19, pegando aí autoridades da parte trabalhista, tributária, previdenciária, para justamente nós discutirmos, porque há uma necessidade de um diálogo das fontes. Há uma necessidade agora de analisarmos situações que foram colocadas legalmente para tratos comuns e resolver uma nova hermenêutica, uma nova situação de cunho excepcional, com interpretações que até então terão que ser modificadas. Não há como nós interpretarmos as normas da mesma forma que interpretávamos em situações normais. Com certeza. A realidade é outra. Uhum. A realidade é outra. Na verdade, é uma realidade, Caio, sem precedentes, né? Porque, assim, se a gente pegar do ponto de vista previdenciário, qual era a ideia do Estado brasileiro? Era uma ideia de restrição de benefícios, restrição previdenciária. A gente viu, a reforma da Previdência foi aprovada em 13 de novembro de 2019, do ano passado. Né? Emenda Constitucional então, assim, 103. Exatamente, com reflexos previdenciários, com reflexos tributários também. Né? Então, a ideia era o quê? A ideia era apertar e ter uma redução dos gastos previdenciários. Né? O que nós estamos vendo agora? Exatamente o contrário. Por isso que você tem aí, como você falou no início, o orçamento de guerra, a aprovação desse orçamento paralelo, para ter um controle maior para saber do que está sendo gasto ou não. Né? Então, assim, a gente está tendo outra realidade inimaginável, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Se você pegar o próprio Banco Mundial, que sempre tem posturas de restrição dos gastos públicos, a ordem agora é gastar do ponto de vista assistencial, porque essas pessoas que estão desassistidas, que não podem trabalhar, que estão desempregadas e que estão sofrendo os graves efeitos econômicos da pandemia, vão ter que ter uma renda para sobreviver, né? E aí, a gente tem que pensar macro. Eu acho que não pode se pensar, tem que se garantir a proteção do trabalhador, do empregado, mas também tem que se garantir a proteção da empresa, porque a empresa, a própria Constituição fala, nós temos a função social da empresa, é necessário que ela continue sobrevivendo para gerar os empregos, garantindo a renda. Por isso que a gente tem também um programa de manutenção da renda, abertura de créditos para as empresas poderem ter um crédito, um capital de giro com menores taxas. Então, a gente tem, do ponto de vista macro aqui, várias atuações. Né? É muito criticável, eu acho que poderia se fazer mais. Eu acho que é importante que seja efetivo todas essas medidas. Né? Eu creio que essa medida, trazida pelo artigo 5º da Lei 13.982, que é o objeto da nossa discussão, foi uma medida positiva porque, ao menos, vai gerar esse crédito tributário que vai ser importante, né? Que vai ser importante do ponto de vista para as empresas poderem fazer essa compensação sobre a sua cota patronal. Né? Claro que, se você perguntar para mim, é suficiente? Não, porque, como eu falei, vai melhorar de um lado, mas pode aumentar a alíquota do FAP se o benefício for acidentário, e tem outras questões
tributárias importantes, como essa questão dos problemas da compensação que você pontuou. Agora, é necessário que a gente pense do ponto de vista macro para que a gente possa, no período pós-pandemia, né? Porque o que eu também me preocupo, viu, Caio, não só no período da pandemia, que eu considero esse que a gente está vivendo. O que eu me Mas preocupo é a fase C. Exatamente. É daqui a 3 meses, 4 meses, quando a gente sair dessa situação de isolamento e a gente voltar. Como é que vai ser? Né? Porque o que eu vejo é que vai ter uma mudança de mentalidade, no seguinte sentido: essas pessoas não vão mais lotar restaurantes, não vão tão cedo em cinemas, não vão ficar aglomerado em shows como era antes. E isso vai gerar uma repercussão não só de arrecadação tributária, mas de emprego, de renda e de tudo mais. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência, é necessário que haja efetivamente, do ponto de vista de proteção das empresas, uma melhora, uma diminuição dessa arrecadação tributária. Do ponto de vista previdenciário, é necessário que haja a proteção dos hipossuficientes, né? Como está sendo feito com o Corona Voucher, mas com muitos problemas, porque, como eu falei, aqueles invisíveis estão tendo os problemas para receber o valor. Essa questão de se considerar o benefício do coronavírus, o auxílio-doença, pelo Covid-19 acidentário é muito importante, porque vai dispensar a carência. E a carência de 12 contribuições, quer queira, quer não, ela é um fator de indeferimentos desses benefícios, né? Então, pega um profissional de saúde que entrou agora, vamos pegar um médico que agora entrou por conta da possibilidade de ter se formado mais cedo, com até 75% da sua carga horária. Ele entrou depois de 6 meses de trabalho, ele pegou o Covid. Ele só tem 6 contribuições. Se você entender que esse benefício não é acidentário, ele não vai ter direito nem ao auxílio-doença. Porque ele não teria direito à carência, entendeu? O que é um absurdo, porque ele está na linha de frente, ele está no risco, ele está trabalhando. Então, é claro que ele tem natureza acidentária, né? E aí, tendo natureza acidentária, mesmo ele tendo só as 6 contribuições, ele vai ter direito, sim, ao auxílio-doença. Nesse período de afastamento, ele vai ter direito ao recolhimento do FGTS e à estabilidade provisória quando voltar. Por outro lado, a empresa vai ter algumas obrigações acessórias aí importantes. Além do FGTS e da estabilidade, vai ter o aumento da alíquota do FAP para o hospital que ele trabalha. E aí é que está. O que tem que se verificar, aí é do ponto de vista da prática, se esses benefícios dos 15 primeiros dias de salário, a empresa tendo direito a compensar, vai estar mais ou menos equilibrada com o aumento da alíquota do FAP, que vai gerar esse benefício. Então, tudo é uma questão que a gente tem que analisar e que tem que ser ponderada na prática, né, nos custos operacionais da empresa, para a gente verificar se essa empresa vai realmente conseguir se manter com rigidez, né, mantendo o pagamento dos salários. Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Esse é o que é o grande desafio. E resposta pronta, a gente tem algumas ideias, a gente tem algumas teses, né? A gente tem alguns pensamentos, mas a gente vai conseguir comprovar isso no período pós-pandemia, né? Que aí é que a gente vai poder verificar se as empresas estão conseguindo se manter, vamos verificar se essas medidas do governo foram efetivamente eficazes no combate a essas graves consequências econômicas, tributárias e previdenciárias, né, Caio? Léo, eu acho que nós vamos ter, e você colocou um ponto muito bem na sua fala, que o mundo, as pessoas estão dizendo não vai voltar a ser a mesma coisa. Não, não voltará a ser a mesma coisa. Assim como eu tenho absoluta certeza que os países já estão se movimentando para criar gabinetes de crise, ou seja, não para atendimento dessa crise, mas para o preparo de eventuais próximas crises. Porque isso pegou, de uma forma abrupta, a todo e qualquer país. Nós tivemos alguns países, notadamente a Coreia, que teve uma preparação um pouco mais séria e mais diferenciada, porque quando tivemos a propagação naquela região do SARS, eles já
tiveram a mantença de posturas diferenciadas. Sim, Mas e muito teste. Teste. Isso não significa, Léo, que os países, eles, por mais que tivemos, sim, pessoas que chegaram até em palestras a comentar o ano passado, aliás, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, que poderia chegar uma pandemia nesse sentido. Se você pegar aí palestras do Bill Gates no TED, se você pegar palestras do Barack Obama em universidades, eles já sinalizavam a possibilidade de ter uma pandemia que pudesse pegar os países de total sobreaviso. Sim. E chegou e manifestou-se sobre. Mas aquilo, né, as pessoas elas não acreditam, quer dizer, nunca acontece até que acontece. Então eu tenho absoluta certeza que hoje você vai ver muito mais pessoas hoje nas ruas, depois dessa pandemia, de máscaras, em ambientes fechados, com máscaras. Sim. Vai ser muito difícil você ver aglomerados, justamente para evitar esse tipo. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos aí luzes ao fim do túnel, afinal de contas, estão sendo testadas pelo mundo mais de 70 vacinas. Uhum. E provavelmente se chegue, dependendo dos órgãos de regulação, chegue-se, se Deus assim permitir, a uma situação de reversão, pelo menos em termos de uma droga vacinal até o final do ano, mais tardar no início do semestre que vem, mesmo assim, os impactos sociais e econômicos são gigantescos. São gigantescos. E nós vamos ter, sim, Léo, grande desemprego em massa. Isso vai acarretar um aumento de benefícios assistenciais. Consequentemente, as reformas que precisam ser implementadas, elas ainda não foram colocadas em pauta. Nós temos aí reformas de muita importância, como a reforma política, como a reforma administrativa, como a reforma tributária. E eu digo que essas 2 reformas, antes da reforma tributária, elas são primordiais. Porque eu preciso ter uma mudança no sistema federativo para que ele possa se adequar a uma realidade. Não se concebe mais a existência de municípios nem com 10 mil habitantes. Isso são verdadeiros distritos, porque eles não têm capacidade de arrecadação. Consequentemente, dependem de fundo de participação. Esse repasse do fundo de participação advém do meu tributo, do seu tributo, do tributo de quem nos assiste, do tributo dos empresários. Ou seja, só existe uma forma de nós diminuirmos e adequarmos carga tributária. Não existe mágica. É diminuição de despesa pública. Se você não diminui despesa pública, você não diminui carga. Porque inversamente do que acontece com o orçamento doméstico, de que primeiro nós vemos o que temos de receita para saber o que nós vamos ter de despesa, a administração pública funciona de forma diferente. Primeiro eu analiso o que eu tenho de despesas, para depois correr atrás das receitas. Léo, temos aí 1 minuto e 40 para poder dar fazer as considerações. Vou passar para você, para a gente poder finalizar. Meu amigo, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí por essa live bacana, por essa troca de interdisciplinariedade entre o previdenciário e o tributário. Tem muitos pontos em comum. É muito bacana a gente ter esse retorno e trocar essas ideias. Me coloco aí à disposição para a gente fazer novas lives, para fazermos novos eventos online envolvendo esse período aí de pandemia. Quero parabenizar a sua atuação no campo do direito tributário, uma referência, e estamos juntos. Passo a bola para você para as considerações e um forte abraço. Muito obrigado aí por essa live bem bacana. Eu que agradeço, Léo. Obrigado a você. Você é um mestre na parte previdenciária, além de ser um grande juiz federal para a Corte Brasileira. Há uma necessidade de inter e multidisciplinariedade. Esse diálogo das fontes ele tem se tornado cada vez mais necessário. Então, eu digo a você que, para mim, foi uma grande honra dividir esse tempo com você. Eu espero ter podido agregar valores, juntamente contigo,
para aqueles que nos assistem e dizer que nós vamos deixar essa live não apenas salva aí no Instagram, mas também vamos colocá-la no YouTube para que as pessoas também possam ter acesso a essas informações. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Uma ótima noite para vocês. Obrigado por essa live. Nos encontramos em breve.